caros amigos que acompanham a programação da TV Candidez, estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era. Programa esse que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Os nossos encontros sempre têm o objetivo de abordar os temas pertinentes à doutrina espírita, temas da atualidade, à luz da doutrina dos espíritos. No programa de hoje, nós vamos trabalhar o tema A Fé que Transporta Montanhas, baseado em uma fala de Jesus. E para estar conversando conosco sobre isso, nós trouxemos o nosso amigo José Amaral. Bom dia, José, seja bem-vindo. Bom dia aos amigos de casa. Vamos começar com uma pergunta que ela é muito introdutória para o assunto aqui que a gente vai trabalhar, que é a definição de fé. Que definição a gente poderia dar de fé? Até hoje eu não dei conta de dar a definição para a fé, porque é um tema que você fica naquela situação, pessoal. Enquanto você não me pergunta, eu sei o que é, mas depois que você me pergunta, eu já não dou conta, porque é muita coisa para você delimitar em poucas palavras. Cada pensador que lida no assunto fala. Eu prefiro particularmente aquela fé que é um sentimento que difere da crença, vai muito além da crença, que chega às raias de uma prostração, de entrega. Sim. Sabe, é a perfeita entrega porque existe já construído, né, já existe uma plataforma interior na essência do ser de fé que dá a ele essa sustentação para bancar essa entrega. Sim. É uma convicção íntima, é uma coisa que vai profundamente no ser. Eu gosto, inclusive, até toda vez que eu toco nesse assunto, eu tomei para mim como referência uma cena do filme Indiana Jones, a Cruzada, a última Cruzada, se não me engano, eu acho que é o terceiro ou quarto filme da série, e em que o Spielberg trabalha exatamente essa condição. É uma cena em que ele, buscando as anotações do catálogo, do manual do pai dele, ele tem que passar por desafios. Esses desafios, para encontrar o Santo Grau, precisavam de ter um conhecimento muito profundo de toda a pesquisa realizada a respeito do assunto. Então, só quem tinha aquela condição de entendimento... Um roteiro. Um roteiro saberia passar pelos obstáculos que se apresentam. Então, o primeiro obstáculo é só aquele que é humilde, né? A pessoa que é um penitente passará. Depois tem que saber o nome de Deus, né? Tem que pisar nos locais que formam, né, a letra e montam o nome de Deus. E, por último, só aquele que tem fé, só o verdadeiramente crente é capaz de passar, que é um abismo de todo tamanho, que ele tem que dar um pulo, e é impossível dar um pulo. Sim. E aí ele pensa, mas eu estou no chamado teste do epílogo, eu estou no teste do epílogo, eu estou naquilo que vai mostrar a minha total essência, e eu agora sou obrigado a fazer uma escolha, assim, ou eu retrocedo, ou eu dou o salto no escuro. Como o pai dele tinha tomado um tiro, ele falou assim, eu não posso retroceder porque eu estou aqui para salvar a vida do meu pai. Eu preciso do Santo Grau para curá-lo. Então ele solta, ele dá o passo no escuro, e aí é impressionante a cena, porque a cena simplesmente deixa um frio na barriga da gente, porque ele levanta o pé no nada, e aí na hora que ele bate em cima de uma ponte, que vai um spoiler, né? Vocês vão me perdoar por isso, mas vale a pena, quem não assistiu o filme, assistir, exatamente por essa cena, que para mim ficou como um emblema de definição de fé, essa entrega total. A mesma entrega total da hemorroísa, que sofria de um sangramento 12 anos, e que fez com que ela buscasse, se enveredasse pela multidão, arranjasse um jeito de tocar as fímbrias da túnica de Jesus e absorver dele a virtude, né? Tanto é que Jesus percebeu que o toque foi diferente a tal ponto
que ele percebeu sair virtudes dele. Quer dizer, isso para mim é o que me faz entender o que é fé. Que é bem diferente de crença, porque crença é dar crédito, né? Você me apresenta uma determinada coisa, uma determinada tese, eu acredito, te dou um crédito de confiança até que você me prove ou não. E a crença, ela não te exige movimento, porque quando a gente vai ver as passagens das chamadas curas de Jesus, todos aqueles que foram beneficiados ali pela presença do Cristo nesse sentido, tiveram que empreender algum esforço de ir em busca. Isso deixou claro, né? Porque ele quando ele fala a célebre condição, batei e abrir-se-vos-á, Pedi e obtereis, é exatamente isso. Há necessidade de uma atitude que antecede aquilo que você busca, a consolidação do que você busca. Então não é uma simples contemplação, Não. né? Não, aí a gente confundiria com esperança. Sim. E principalmente uma esperança que não é uma esperança proativa, uma Sim. esperança que te move em função. É aquela da busca. espera eterna, né? Literalmente o cruzar os braços e aguardar que Deus faça por nós o que nós teremos que fazer para provar a nossa fé. E aí a gente vai desenrolando todos os aspectos do significado da fé em nós. E qual é a importância da fé? Porque a gente deu uma definição ligeira e agora surge, atrelada a essa primeira questão, a importância da fé, a importância de nós reconhecermos a fé como algo representativo. Eu acho que para nós espíritas, a fé é tão importante que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, eles deixam claro que a fé é a mãe de todas as virtudes. Quer dizer, pensa para você ver como que funciona isso. Se a fé é a mãe de todas as virtudes, eu coloco a fé como sendo o motor inicial. Como São Tomás Mas aí de Aquino. que está. É a história. A fé é o motor inicial, é aquilo que te liga e que te põe em movimento. Mas você entrar ou não no movimento vai depender dessa busca, né, dessa proatividade, dessa necessidade que você tem e dessa entrega íntima a se colocar no caminho para buscar. Então, a importância da fé é exatamente aquilo que vai nortear o seu ponto de referência, aonde você quer chegar. Para quem entende, para a gente que às vezes vai analisar as palavras de Jesus, às vezes a gente pega certas coisas que funcionam para nós como referência simples. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu entendo, para mim fica mais fácil entender assim, eu sou o caminho que te leva à compreensão da verdade, que faz com que você entenda o sentido da vida. Quer dizer, então, eu preciso trilhar esse caminho. Jesus deixou desenhado um caminho com placas sinalizadoras em todo lugar, metro a metro, você tem placas sinalizadoras para te orientar a sua trajetória nesse caminho. Então, fica muito fácil, relativamente, você seguir essas plaquinhas. Sim. Essas plaquinhas que te norteiam o comportamento. E a fé é o motor que te faz entrar no caminho e seguir. Quer dizer, a fé não é ponto de chegada, a fé ela é um combustível por um objetivo final. Porque se a fé fosse um ponto de chegada, né, ela teria uma... Seria uma culminância. Sim. Mas aí, aliás, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa claro, a fé como mãe de todas as virtudes, e aí você pega as 3 virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, ou o amor, mas eles deixam claro, o principal delas é o amor. Por quê? Porque o amor é o ponto de chegada. A fé talvez seja o que A te fé é o motor conduz. de arranque. A fé é o motor de arranque que te faz caminhar alegremente, entendendo por que você está caminhando, entendendo aonde que você quer chegar, para que você chegue ao amor, que é o diploma.
o diploma depois de trilhar o caminho. Dentro de todas as asperezas do caminho, porque a gente sabe que a fé ela é algo em construção. Ela também não pode, ela é esse motor inicial, mas ela também é um motor inicial que vai se fazendo ao longo do caminho. A fé não vem pronta. Porque a fé, ela tem também, né, Zé, aquela questão da certeza, né? E para você ter certeza de algo, que te dê sentido para a vida, você precisa de uma construção prévia, de uma retaguarda, como você falou. Isso. Então é preciso uma... No caso do Indiana Jones, ele teve todas as anotações. Imagina a quantidade de tempo, a quantidade de investimento na pesquisa, no conhecimento, na coleta de dados, até que você colocasse tudo no manual que serviu de referência para um trilhar de caminho. Sim. A mesma coisa, você transforma isso. Jesus trouxe para nós todas as placas indicativas que estão no caminho, são exatamente esses modos de nos colocar desenhadamente, né, as coisas mais fáceis para transformar a nossa caminhada, a nossa trilha, na menos sofrida, na menos dolorosa e a mais feliz possível. E ainda mais importante, a mais rápida. É isso. Porque você tem um monte de possibilidades. Mas Jesus trouxe a mais rápida, a mais eficiente, a mais eficaz, que você consegue fazer sem desvio nenhum. Apenas tendo como princípio o tal do motor de arranque. A fé é necessária, por quê? Porque é ela que te impulsiona. Ela te dá o movimento inicial. Às vezes as pessoas pensam, mas será que eu tenho fé? Tem, todo mundo tem. Sim. Mesmo no sentido natural, às vezes eu me lembro do Raul Teixeira, nosso companheiro de CEONGs aqui da nossa região. Ele vinha e dava para nós, e ele colocava 3 tipos de fé. Um que era a fé natural, que todo mundo tem e todo mundo pratica todos os dias. Imagina, por exemplo, você entrar num boteco, num restaurante, numa viagem, por exemplo, e você pede um alimento para alguém que está servindo. Você tem que ter muita fé, cara. Você tem que ter muita fé na pessoa que vai lhe servir o alimento. Será que esse alimento foi feito com carinho? Será que esse alimento é puro? Será que esse alimento não tem contaminações? Será que o cara não estava doente, não estava gripado, não espirrou em cima da comida? É muita fé que você tem que ter. Quando você entra num avião, o piloto. Você nunca vai pedir o brevet do piloto, você vai dar o brevet do senhor, quantas horas de voo o senhor tem. Você não vai fazer essa checagem. Você entra com fé que vai dar tudo certo. É a fé natural que todo mundo tem. Eu imagino, por exemplo, a situação assim, essa situação de encruzilhada que o Indiana Jones teve lá, o pai morrendo, ele não teve escolha. Quando você perde a escolha, aí você tem que se entregar, você tem que simplesmente render-se a uma determinada situação. Aí que a gente entra no mundo da fé, na questão da fé. Imagina, por exemplo, se você está viajando num local desconhecido e de repente você sofre um infarto agudo, né? Eles te levam para um hospital e lá no hospital ele fala, o seu médico não está aqui, o médico que te conhece não está aqui. E você olha para a cara do médico que se apresenta para te ajudar e fala, é fé, meu filho, está entregue. Seja lá o que Deus quiser, e é essa gostosura que a gente entende como a importância da fé. E uma fé que a gente constrói ao longo do tempo. E na filosofia a gente chama isso de... A fé, quando ela chega nesse patamar, ela se torna um dado de consciência. É um dado de consciência. Isso não tem como negar. Para você que está acompanhando a programação da TV Candidez, ligou o seu televisor, trocou de canal, nós estamos transmitindo o programa Espírita Nova Era. Hoje, com a presença do nosso amigo José Amaral, conversando conosco sobre o tema A Fé que Transporta Montanhas. Zé, a fé que transporta montanhas é uma palavra de Jesus. Como a gente pode analisar, pela ótica espírita, essa frase? A fé transporta montanhas. Pela maneira que Jesus coloca, você já vê mais ou menos a extensão do que ele está querendo dizer. Sim.
E essas montanhas podem ser interpretadas de várias maneiras. Se a sua fé é uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, fala que essa montanha passa daqui para lá. Mas aí as pessoas entendem como se isso fosse um ato mágico. Sim. Não. Eu me lembro de um senhor que fez um presépio em Belo Horizonte, presépio do Pipiripau. Diante daquela construção, o cara levou 70 anos quase para construir aqui, detalhe a detalhe, momento a momento. Quer dizer, se as pessoas chegam lá depois de pronto e falam assim, não, está pronto, já está pronto aqui, mas não viu 72 anos construindo aquilo. Essa é a fé que transporta montanhas, sabe? É a convicção de continuar um trabalho em cima de uma linha de caminho que te leva à compreensão do sentido existencial, do sentido da vida. Quer dizer, então, com uma colher de sopa, você passa uma montanha daqui para lá. Agora, quanto tempo você leva? Não sei. Mas que vai passar, vai, se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda. E outra, do ponto de vista íntimo, do ponto de vista interior, quer dizer, essa fé que transporta a montanha é a fé que vence as suas desilusões, as suas descrenças. Todo impedimento íntimo medos, pode ser considerado uma montanha. As suas frivolidades, os seus desrespeitos contra si mesmo. Sim. Todas aquelas coisinhas que emperram o seu caminhar livre, leve e solto pelo caminho verdade e vida, são montanhas que você precisa de aprender a trabalhar, e a fé te dá condições tranquilas para você pegar essas montanhas de mazelas interiores, deslocá-las e caminhar tranquilamente. Sem obstáculo. Qual que é a relação entre fé e caridade? Porque Paulo, ele já dizia que a fé sem caridade ou a fé sem obras é morta. Tiago, né? Tiago, o evangelista, dizia, o discípulo de Jesus, ele falou assim, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Quer dizer, a fé sem obras é morta. Quer dizer, por aí já diz tudo. Ou seja, de que adianta um motor que não move? O motor está perfeito, está em pleno funcionamento, está tudo. Falta só você ligar o motor e colocá-lo em movimento para realizar uma obra. Então, você pode ligar o motor e ficar apenas ali. Aí que você transporta essa ideia, essa maneira de pensar para a nossa vida espiritual, de que adianta a fé como motor de arranque que não te impulsiona a caminhar, a fazer a trilha do caminho, a verdade e a vida. A fé sem a obra de autoaperfeiçoamento, ela é morta por quê? Porque ela ainda faz com que você permaneça no sofrimento. E ela não se justifica. Se você pega, por exemplo, no Código Penal da Vida Futura, no Céu e o Inferno, você pode sintetizar os 30 e poucos artigos lá em 3 palavrinhas simples. Uma simples, bem de pé quebrado por causa do nosso tempo. Somos imperfeitos, por isso sofremos. E não somos felizes, não somos mais felizes por causa disso. Então, a pergunta é, quer ser feliz? Quer. Você tem fé nisso? Tem. Então aperfeiçoe-se. Todos os dias. E o que é aperfeiçoar? É remover as suas montanhas interiores. E interessante que no próprio Código Penal ele tem um trecho, um desses códigos que diz: para cada virtude da alma existe uma alegria. Para cada imperfeição, uma tristeza. Logo, a multiplicação das alegrias são a multiplicação das virtudes. Exatamente. Você transforma isso aí no joio e no trigo. A tal da cultura do trigo. Plantou foi trigo. Boa semente. Mas veio o inimigo, né, e plantou. O que é o inimigo se não esse motor parado da fé? Se o motor parado da fé, aliás, até está dizendo lá, os operários, os trabalhadores foram dormir. Em vigilância. Em vigilância. Dormiram. Tudo sentido espiritualizado. Se eles dormiram, então não cuidaram Se não cuidaram, então o joio cresceu. E esse joio são as nossas montanhas interiores. Então,
Eu gosto de brincar, mas às vezes, o que você quer fazer? Você quer aumentar a sua trigicidade ou você quer aumentar a sua joicidade? É uma questão de escolha. Sim. Brincadeira de filósofo, o filósofo fica inventando palavras. E às vezes a invenção das palavras dá muito mais significado do que a gente imagina. É isso mesmo. Quem que você quer cultivar? O que você quer cultivar mais? O joio que existe dentro de nós ou o trigo que existe dentro de nós? O trigo é planta, né, que nos nutre, que nos faz feliz, que nos faz... Né? O joio não, o joio é tóxico, o joio é amargo, o joio não dá sabor e contamina o trigo. Contaminador. Contamina a farinha do trigo que vai contaminar o pão. E nesse assunto ainda de fé, tem uma frase muito emblemática e assim, que causa muito, assim, num bom sentido, perplexidade no leitor, é quando na frase de rodapé do Evangelho segundo o Espiritismo, primeira frase do livro, diz que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Sim. É uma inovação de Kardec, porque... do Kardec, dos espíritos, evidentemente, porque na escolástica, na filosofia que precedeu as revoluções científicas, quer dizer, não tinha essa confrontação. Não. Então, aliás, para ter fé, tinha que exatamente abdicar de todo e qualquer conhecimento racional antes. É a não razão. É essa entrega, mas sem levar em consideração todo o arcabouço que te dá uma sustentação do conhecimento. Sim. Que te faz raciocinar e ter a convicção íntima de que realmente é ali que você vai chegar. Uhum. Encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, só aquela fé que toma como referência essa vida que tem por base o conhecimento das realidades últimas das coisas. Uhum. Porque uma fé cega, uma fé dogmática, ela não tem condições de determinado momento, por exemplo, encarar a razão se essa razão diz que o argumento, aquilo que justifica aquela fé, não tem nenhum sentido mais. Uhum. Sabe? Se você pegar, por exemplo, na história, você vê direitinho isso. Às vezes, a nossa crença cega de que a Terra era o centro do universo, depois vem Galileu e diz, não. Desmonta tudo. Desmonta tudo. Então, como é que fica essa história? Deu bem entender? Sim. Então, a doutrina espírita resgata o seguinte, a fé só é inabalável, ou seja, não se abala, pode vir qualquer tipo de organização, de argumentação, de modos de conhecer a realidade, que a minha fé aguenta o tranco. A minha fé está diante para também referendar os novos conhecimentos, as novas maneiras de Porque se está suscetível a abalos, então não é uma fé inabalável, né? Exato. Exato. Pode parecer redundante, mas é uma coisa que... É mais ou menos isso mesmo. Não tem, é tão simples que é muito mais fácil de entender. Quando você pega, por exemplo, a gente já está caminhando para os minutinhos finais, o criacionismo, em confrontação com a teoria da evolução, para muitos pode parecer uma tragédia. Nossa, a fé desmoronou. Né? Mas, para aqueles que consideram que a fé deve encarar a razão, esse é um ponto de partida para uma revisão. Está aberto. Né? É por isso que, às vezes, a doutrina espírita, por ela ser uma filosofia que, às vezes, não é aceita pela filosofia tradicional, né? Porque é o seguinte, porque a filosofia, ela se fecha dentro de um ciclo. Uhum. Né? Ela se monta em cima de um ciclo. A doutrina espírita não, ela se abre. Sim. Paradoxalmente, um sistema aberto. Sim. Quer dizer, para ser sistema tinha que ser fechado. O filósofo, às vezes, tem que fazer um exercício muito grande para tentar entender isso. Por quê? Porque é exatamente isso. A fé espírita é a fé inabalável. Por quê? Porque ela segue a par e passo com a ciência e a filosofia. Se alguém hoje prova que aquilo que a doutrina espírita diz não é verdade, então, imediatamente a gente revê as nossas concepções e se aquilo que está sendo proposto é realmente verdadeiro, consolidado, né, de crença passa a ser
uma justificação, e da justificação passa a ser uma confirmação, e da confirmação passa a ser uma teoria confirmada, a doutrina espírita simplesmente deixa de lado o que ela pensa E acompanha o ali. progresso. Então, jamais será ultrapassado, Uhum. em hipótese nenhuma, porque é a fé inabalável, é a fé que continua, porque ela está em constante movimento de aperfeiçoamento contínuo. Nós te agradecemos o esclarecimento, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Agradecemos também a audiência, lembrando ainda que o nosso programa vai ao ar todo sábado, às 9h30, com uma reprise às terças-feiras, às 7 horas da manhã. Muita paz e até o nosso próximo encontro.